A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes internautas, estamos começando o programa Privatizar faz mal ao Brasil dessa semana e estamos aqui com muito prazer recebendo no estúdio virtual da Rádio Petroleira, virtual enquanto durar aí a pandemia, o Alex Noronha, diretor do Sindicato de Servidores Públicos Federais no Rio de Janeiro, Sindicep, historiador e professor na rede pública do Estado. Tudo bem, Alex? Como é que vai? Tudo bem, Rosa. Na medida do possível, enquanto a gente tiver esse governo, aí as coisas estão mal para a gente, mas a gente está na luta. Bom dia a todos. É isso aí. E também estamos aqui recebendo um prazer enorme na nossa sala, o Selmo Nascimento, professor de Sociologia, militante da FOB, Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil. Tudo bem, Selmo? Como vai? Olá, Rosa. Minha saudação Alex, saudação Luiz, saudação aí a todos os ouvintes, internautas, né? E nossa solidariedade às famílias dos mais de 200.000 brasileiros e brasileiras mortas em virtude da pandemia da Covid-19. E a gente sabe que muitos deles não deveriam estar mortos nesse momento, né, Selma? Mas a gente vai conversar sobre isso tudo aqui hoje. Estamos também aqui com a presença do diretor Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindipetra RJ e também da Federação Nacional dos Petroleiros, diretor de Política e Formação Sindical e um dos coordenadores desse programa. Bom dia, Luiz Mário, como vai? Bom dia, Rosa, demais companheiros, Selmo, companheiro Alex. É muito triste, né? Você saber, no dia de ontem, que, na verdade, a Índia e a China não vão fornecer, porque não tem nenhum tratado com o Brasil para fornecer os insumos da vacina contra o Covid. Então, o governo brinca com as vidas do ser humano em todo o país e não está nem aí. Se as pessoas estão morrendo, se deixam de morrer, se familiares estão perdendo o seu sustento também, porque muitos são pais de família, arrimos de família, e deixar a situação da família pior e do que já é a sua realidade. Temos uma greve dos caminhoneiros para dia 1º de fevereiro. Temos também atos do Fórum Nacional de Servidores Públicos Federais para esse 1º de junho também, 1º de fevereiro também. É importante que todos os sindicalistas reflitam a necessidade de fazer uma greve geral. Se possível, dia 1º de fevereiro. Nem que seja parada de um dia, mas de apoio aos caminhoneiros, porque a luta deles é justa e porque tem assuntos ali que são pertinentes também a toda a sociedade. Principalmente a questão do preço dos combustíveis. Que também afeta a Petrobras, porque nós não precisamos de dolarização de barril de petróleo, nem praticar preço de barril de petróleo no mercado interno. Então, convocamos todos os sindicalistas do país inteiro, de todas as áreas, profissionais liberais, majoritários, sindicatos autônomos, assim por diante, a entrarem e se engajarem nessa luta. Vamos construir esse 1º de fevereiro com muita fé, força e vontade para derrubar esse governo, fazer um país melhor, porque do jeito que está indo, muitos milhões vão morrer. Passa a palavra. Sim, Luiz Mário, e a gente não tem, né, apesar da gente ter vários temas para comentar aqui hoje, a gente não tem como não falar da pandemia, da situação da questão da vacina, né, dos óbitos e números por todas as categorias aí que estão acontecendo no país. E a gente traz aqui, hoje a gente está aqui com 2 servidores, né, públicos, e inclusive, né, principalmente aí o Alex, que é diretor do sindicato. Então, assim, eu queria trazer a discussão porque os servidores estão se mobilizando, né? Inclusive é um setor da sociedade que está sempre bem mobilizado também, reivindicam sempre pelos direitos deles, passando por professores, pela área da saúde, né? São esses trabalhadores que a gente sempre vê aí na rua mobilizados, fazendo manifestações, protestos, passeatas, organizando, né, os professores federais, estaduais, municipais também. E hoje aí a gente tem aí um aproximado, né, uma estimativa de que existem 12 milhões de servidores públicos no Brasil, faltando inclusive a inclusão de algumas áreas. E a gente sabe, né, queria começar aí contigo, Alex, que principalmente, né, nesse setor também são os mais afetados pela Covid-19, porque são os que foram, né, obrigados a voltar ao trabalho, inclusive no judiciário, com protestos, né, que a gente acompanhou aqui também no Privatizar faz mal ao Brasil. E a gente sabe que os professores também estão sendo aí permanentemente, né, ameaçados com esse retorno,
mesmo sem ter nenhum tipo de, como o Luiz Mário colocou, nenhum tipo de medida preventiva adequada, né? Porque eles têm feito, sim, várias ações, mas inclusive erradas, inclusive, né, do governo Bolsonaro na contramão da prevenção. Ele trabalha para a contaminação, né? Ele trabalha pela morte dos brasileiros. Então, assim, é um momento de não só intensificar as lutas, né? Mas de principalmente ir contra esses governos, que a gente vê que não é só o federal também, a gente vê nenhuma atitude dos estaduais e dos municipais, inclusive dos que acabaram de ser eleitos, em várias cidades no Brasil, pouquíssimos, pontualmente em algumas das mais de 5.000, você vê, né, algum desses eleitos ou dos governantes tomando atitudes adequadas, corretas, para realmente conter. Lockdown mesmo, a gente viu rarissimamente aí pelo Brasil todo. Alex, por favor. Rosa, Selmo e Luiz, e ouvintes da Rádio Petroleira, né? O problema que a gente está passando hoje, ele é anterior ao próprio projeto genocida do governo Bolsonaro. Tá? A gente tem que lembrar que a crise econômica já colocava, antes mesmo da posse do Bolsonaro, cerca de 40 milhões de trabalhadores na rua. Um país que não tem trabalho, um país que não tem emprego, um país que não consegue gerar renda para as suas bases, ele não consegue sobreviver. Então, a pandemia, e a gente vem falando isso há muito tempo, ela veio tornar mais drástico e muito mais público um projeto de extermínio da população que eles consideram desnecessário, né? Trabalhadores desempregados, moradores de periferias, né? Sempre foram jogados à própria sorte, né? Os nossos ex-escravos, quilombolas, né? Povos indígenas, né? Nunca tiveram vez nesse país. Tá? O problema da pandemia, e é um problema seríssimo, né? A gente tem que prestar bastante atenção com isso, é de ordem mundial. Ela afeta a saúde mundial e a economia a nível mundial. E é nesse cenário catastrófico que a gente tem um governo mais catastrófico ainda, porque é negacionista, né, está amparado em cima de bases retrógradas e anticientíficas, né, que deveria ser impedido de governar no primeiro dia de mandato. Eu costumo dizer para os meus companheiros, nas lives que faço, nos carros de som, nos movimentos, que a cada dia que esse governo se mantém, são 1.000 mortos que a gente... Então, levamos 2 anos empurrando com a barriga, literalmente, tá? O povo brasileiro, os políticos, né? Os sindicatos, né? Todos nós nos tornamos omissos, né? Na manutenção desse governo. Só que ele chega no limite que extrapola qualquer nível de bom senso. É por isso que, virado o ano de 2021, e a gente descobrindo que não tem vacina esse ano, só vai ter vacina para milionário, só vai ter vacina para os muito ricos. O processo é seletivo. A nossa população vai continuar morrendo nas UPAs e nas filas, nos corredores, não tem alternativa para a gente. Então, isso parece, e a gente espera que isso aconteça, faz com que a gente se responsabilize e, efetivamente, nós coloquemos o bloco na rua, e tem que ser na rua. Não pode ser só por live, não pode ser só por moção de repúdio. Tá? A população já morre nas ruas, a população já morre nas UPAs, a população pega trens, pega ônibus, pega metrô, para lá e para cá, para sobreviver, sobreviver no desemprego. Tá? E nós, servidores públicos, nós temos uma certa estabilidade, né, que o Paulo Guedes, esse projeto neoliberal, quer tirar da gente, para poder extinguir completamente qualquer possibilidade de retorno para a população. Tá? Então, a população verifica, nesse momento, que somos nós, trabalhadores da saúde, somos nós, trabalhadores da educação, somos nós, petroleiros, somos nós, servidores da SEDAI, são servidores públicos que têm a possibilidade de impedir esse genocídio continuado.
A cada dia que passa, nós temos mais 1.000 óbitos nas nossas costas. Tá? Então, eu quero fazer um chamamento, lembrando que estamos atrasados. Estamos 2 anos e 1 mês atrasados. Né? No 21 de janeiro, estamos há 2 anos e 21 dias de genocídio e não podemos esperar, sob nenhum pretexto, que a gente restabeleça um governo democrático pela ordem eleitoral, porque o país não suporta esse governo até 31 de dezembro de 2022. A gente não pode esperar a posse do próximo presidente para tirar esse genocida e os seus asseclas do poder. Tá? O projeto deles faliu, tá? Com o governo Trump, a saída do Trump, acelera esse fracasso. O não acordo com a Índia e com a China mostra que o Brasil é pária da humanidade. A 8ª economia do mundo é pária da humanidade, porque ninguém quer negociar com fascínoras. Né? Nós temos que imediatamente mandar para o Tribunal de Haia a responsabilização dos generais e do presidente Bolsonaro e de seus ministros, que insistem em manter o negacionismo, a pandemia, a não tratar de forma séria um assunto que é de vida e morte. Tá? Então, a nossa luta imediatamente pela vida. Tá? E a vida só se fará quando a gente conseguir tirar definitivamente o Bolsonaro e seus generais do poder. Por hora, eu fico aqui eu quero ouvir o Selmo e o companheiro Luiz também. Obrigado, Rosa. Selmo, por favor. Mais uma vez, saudação. Minha saudação aí aos ouvintes, aos companheiros aqui da bancada, companheira Rosa. O Alex colocou vários pontos fundamentais aqui para a nossa reflexão, né? E o primeiro desses pontos é a urgência da nossa luta em oposição ao governo Bolsonaro, né? Mas não somente, né, não se trata aqui de uma oposição política, né, do ponto de vista das práticas do parlamento. Trata-se de uma oposição política a um governo genocida, que desenvolve aquilo, né, que ficou muito utilizado nos últimos períodos, o termo da necropolítica, né? Ou seja, quando a morte é parte de um projeto político de governo, né, das classes dominantes, né, dos governantes que implementam suas práticas, né, ao longo da história, né, e até mesmo no Brasil, na história do Brasil recente, essa necropolítica, essa política de morte, né, onde a morte gera lucro, né, onde a morte é um interesse para as classes dominantes, seja do ponto de vista, né, de massacres e chacinas, né, para tutelar, colocar o medo e o terrorismo sobre o povo e para impedir as suas manifestações. Mas agora, no governo Bolsonaro, a necropolítica assumiu uma nova dimensão, né? Uma dimensão efetivamente da economia, né? Aonde, né, ficou muito claro, logo lá no início da pandemia, né, quando ele menosprezava, né, no seu negacionismo a pandemia, chamando de gripezinha, e queria, né, basicamente aquelas pessoas que têm comorbidade, os idosos. Então, veja como é que é essa lógica, né? Ou seja, aquelas pessoas que, né, não estão mais trabalhando, né, são os aposentados, então isso é um tema central para ele, né, para o Paulo Guedes, para o Bolsonaro, para o Mourão, que é o elemento das aposentadorias. Então, quanto, digamos assim, mais idosos, né, morrerem, né, mais óbitos de idosos, melhor para essa necropolítica, né? E, por outro lado, esse discurso de quem tem comorbidade, quem é doente, né? Ou seja, quem tem diabetes, quem tem asma, como eu, que sou asmático, né, a doença respiratória crônica desde a minha infância, e vários outros, como se nós que temos comorbidade, por exemplo, não fôssemos úteis para a sociedade. Então, tudo isso aí compõe, né, essa necropolítica. Como bem disse o Alex, já estava muito ancorada no conjunto de reformas neoliberais, iniciadas, inclusive, antes do Bolsonaro, como, né, bem lembrou aqui o nosso camarada, né? E o grande elemento que a gente tem que sempre debater no aspecto das reformas neoliberais é o seu caráter mentiroso, né? Quando o Temer, né, implementa, por exemplo, a reforma trabalhista, na verdade, a reforma trabalhista, quando ele implementa, né, a PEC do corte dos investimentos nos serviços públicos, né, que nós chamávamos na época da nossa campanha de oposição, né, a PEC do fim do mundo, né, que eles diziam? Não, com essas reformas nós vamos conseguir gerar empregos, vamos conseguir melhorar a economia.
durante todo o ano de 2019, o Bolsonaro e o Guedes falaram a mesma coisa. Não, com a reforma da Previdência, se aprovada, a gente vai conseguir recuperar a economia. Já tinha todas as outras reformas já aprovadas, como eu falei, a trabalhista, a do teto de gastos, de investimentos, né, em serviços públicos, e agora a reforma da Previdência. E qual foi o impacto dessas reformas no sentido de garantir a vida das pessoas num contexto de pandemia global? Nenhum. Pelo contrário, o que nós estamos vivendo no Brasil é um extermínio em massa, né? Eu tinha uma memória, do ponto de vista do estudo, que eu ficava muito impactado, né, como adolescente, criança, quando eu estudava sobre a gripe espanhola. Né? Quando meus professores falavam, não, foi uma grande calamidade que se abateu, os corpos ficavam jogados pelo chão das ruas. Isso ao vivo pelas redes sociais. A realidade agora mais dramática, né, de Manaus, acho que foi um dos pontos que mais impactaram do ponto de vista visual, né, nesse último período, era uma realidade que estava há muito tempo, né, e que agora joga sobre nós, né, o terror, esse terrorismo de Estado, sempre teve muito presente nas ações violentas das polícias, nas periferias, né, da sua máquina de morte do Estado. Agora, essa máquina de morte, ela é associada a uma negligência, mas essa negligência não é por burrice, não é por incompetência, eles não são incompetentes, eles não são burros. O Bolsonaro não é burro, o Guedes não é. Não se trata, né, de achar que é burrice ou incompetência do grupo do Bolsonaro, do Guedes e do Mourão. Não, eles são muito competentes, eles são muito inteligentes e estão aplicando com total eficiência a sua política de morte. A necropolítica no Brasil se desenvolve numa velocidade incrível. Esse genocídio em massa que está sendo provocado nesse momento é pelas ações do governo Bolsonaro. Então, o Pazuello não tem nada de incompetente, ele é muito competente, né, na sua cultura de morte, na sua necropolítica. Né? Então, isso é um elemento muito importante para nós. Então, chegou a hora, de fato, já passou da hora. Né? O ano passado, por ocasião do 1º de maio, foi um vilipêndio. 1º de maio, uma data histórica de toda a classe trabalhadora, vem a CUT e as centrais sindicais convidar Maia, Dória, Witzel, esse fascista aqui no Rio de Janeiro, assassino de crianças, vilipendiaram, as centrais sindicais vilipendiaram o nosso 1º de maio, que é uma data, inclusive, de memória de luto, de mártires que se dedicaram suas vidas, deram suas vidas à luta pelas 8 horas e pelos direitos trabalhistas. E aí fica nesse discurso de se aproximar de setores de direita só porque eles fazem uma pequena oposição, aqui ou ali discordam de Bolsonaro, né? Dória, Witzel, todas essas figuras, o Witzel está até afastado agora, eles são a mesma coisa do Bolsonaro. Maia é a mesma coisa, tem um discurso educado. A diferença, ele disfarça, né? Ele é o fascismo disfarçado, né? Enquanto o Bolsonaro é um fascismo escancarado, por assim dizer. Então, essa situação tem que ser de luta de classes, ir para a rua. Passou da hora. É impeachment já. É a primeira medida fundamental que nós temos que tomar. Nós, pela FOB, viemos fazendo essa campanha há muito tempo, junto com outros companheiros e companheiras, né? Ao lado do Alex, do Luiz Mário, defendendo de maneira muito enfática a necessidade de uma greve geral que possa pressionar para o impeachment do Bolsonaro. Porque nós sabíamos desde o início que, para diminuir o impacto de morte, né, desse genocídio, é necessário a retirada imediata do Bolsonaro do poder, uma forma de impactar esse setor das classes dominantes e poder, consequentemente, a gente avançar nas nossas lutas. Então, isso é central. E os próprios setores, né, que se dizem de esquerda, dos partidos, né, socialistas, trabalhistas, comunistas, um aspecto central que a gente tem que parar agora. Parar de achar que quem votou em Bolsonaro é fascista. Não é. O Brasil não tem 57 milhões de fascistas. Isso é falso. As eleições são uma farsa. O povo votou dentro daqueles aspectos, né, da fake news, do trabalho dos currais eleitorais, de toda a farsa eleitoral que sempre predominou no Brasil. Então, existem, obviamente, as classes dominantes, os setores dominantes, que compõem aquilo que a gente chama do setor mais orgânico, mais próximo do fascismo bolsonarista, mas a população, a classe trabalhadora em massa, não apoia esse fascista, não apoia esse genocida. Então, o nosso trabalho não é de ficar dizendo, você que votou no Bolsonaro, você é culpado pelo sangue, pela morte das pessoas.
Pois é, mas quem votou no Lula é responsável pelo massacre dos 250 guaranis calopais que foram massacrados durante o governo Lula. Quem votou no Lula é responsável pelo massacre dos haitianos, que o próprio Helena, mando do Lula, massacrou no Haiti, durante a ocupação imperialista no Haiti, sob o comando do governo Lula. Então é a mesma lógica. Então não se trata disso. Se trata de colocar o povo na rua, se trata de pressionar, de fato, esse governo para derrubar o Bolsonaro. E uma etapa fundamental desse processo é um processo de impeachment, né? Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Guedes, né? E construção efetiva de um poder popular, que é o socialismo, né? O que a Rosa Luxemburgo, né? Aí faz uma homenagem agora à Rosa, nossa companheira aqui, colocou já há muito tempo o povo, né, para a classe trabalhadora. É socialismo ou barbárie, né? É isso que nós estamos vivendo. Ou a gente caminha para o socialismo, ou continuaremos vivendo nessa barbárie capitalista da necropolítica e do fascismo do Bolsonaro. Sim, Selmo. E a gente também sabe, né, até você trazendo aí a Luxemburgo, que também não é novo que as pessoas, né, com esse perfil que o Bolsonaro tem e sempre teve, não é novidade, é de destruição, né? O que eles desejam é justamente tornar o país em frangalhos, né, que é o que a gente tem hoje, né, completamente desestruturado, não existe mais nada, né, e destruir mais ainda para quê? Para poder dominar ainda mais e continuar numa exploração profunda da população, dos trabalhadores principalmente. Então a gente tem aí uma oportunidade incrível, quem está ouvindo aí o nosso programa, de estar participando do que os trabalhadores estão organizando aí. Dia 23, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que são os nossos principais ouvintes aqui da rádio, né, do Sindipetra RJ. No sábado, dia 23, vai sair uma carreata, concentração às 10 horas da manhã, no Monumento ao Zumbi dos Palmares, que é ali na Presidente Vargas. Quem não conhece, é próximo ali de Sambódromo. E no domingo, dia 24, vai ter a jornada de lutas e protestos pontuais, né, em vários locais aí, de acordo com a categoria, principalmente na rede de saúde, e também as lives, né, e outros movimentos aqui pela rede. Então, mobilizem-se, né? Está na hora aí, como o Alex e o Selmo trouxeram, não dá mais para ficar esperando essa grande mobilização dos brasileiros contra tudo o que todo mundo reclama o dia inteiro. Então, assim, está reclamando na internet, está reclamando com o vizinho, está reclamando em casa, com seus familiares, vamos embora participar. De alguma coisa você pode estar fazendo. E hoje a gente tem, inclusive, ao nosso favor, que você, se não gostava de sair, não gosta de aglomeração, não pode mesmo. Então, participa, né? Pega o carro se tem, pega a tua bicicleta e vai dar uma volta, vai inclusive conhecer o monumento, que é muito lindo, do Zumbi dos Palmares no sábado. E no domingo participa aí pela internet. Luiz Mário, como é que está a situação da participação dos petroleiros hoje em toda essa movimentação? O Sindipetra RJ tirou apoio ao FONASEF, ao Fórum Nacional de Servidores Públicos, que acredito eu que hoje não só federais, mas devem ter estaduais envolvidos, os municipais também, e conclama a todos a participarem também da greve dos caminhoneiros. E das mais diversas formas, divulgando os 10 pontos de pauta da reivindicação deles, que tem aquela questão da comparação do preço do dólar e o preço do barril no exterior, a questão das refinarias, a questão de toda a Petrobras sendo privatizada, das outras empresas estatais também, não digo de passagem somente a questão petroleira, a água é vida, não é mercadoria, a energia elétrica, a Eletrobras, todas as demais empresas públicas, Conlurb, limpeza urbana, que o pessoal só lembra na época de carnaval, quando o pessoal tem muito lixo na cidade, aí lembra dos garis. Eles são importantes diariamente, com várias outras categorias profissionais. Tem que defender a nossa sociedade, tem que defender vários outros os serviços públicos federais, estaduais e municipais, que é a educação, é a previdência, é a saúde. Tem servidor público para tudo, gente. Entendeu? Para tudo, a gente fica sem sobrevida. Entendeu? Diante dessa catástrofe que acontece no nosso país. E lembrando que a coronavírus está matando, sim, mas as outras doenças estão matando também. E também é proposital matar também pelas outras doenças. As doenças também, o SUS não dava conta porque não há política pública para valer. O SUS é um ganho? Sim, é um ganho. E graças a ele nós estamos conseguindo resistir. Se estivesse sem ele, seria muito pior. Mas ele tem que ser reforçado, tem que ser reconstruído com bases mais sólidas, com a participação dos trabalhadores da área de saúde.
e demais envolvidos, e também com a participação da população. Então, os petroleiros têm que apoiar a greve dos caminhoneiros, temos que pressionar os sindicatos a fazê-lo. Então, se você está nos ouvindo, é sindicalizado, ou não sindicalizado a outro sindicato, não só dos petroleiros, mas de outras bases, ligue para o seu sindicato, peça para que eles façam adesão também à greve dos caminhoneiros, que paremos todo o país no dia 1º de fevereiro. Porque você que faz o sindicato, é você que está nos ouvindo e que constrói o sindicato com a sua contribuição sindical, com a sua divulgação, com a sua participação em assembleias. Você é o sindicato. Então, você pode pedir à direção do sindicato o que você que desejar. E nós estamos desejando é lutar. Nós precisamos lutar no dia 1º de fevereiro em todos os dias que pudermos, diariamente. Porque é massacrante o nível de informações que as mídias pagas fazem sobre o nosso povo. A mentira é propagada muito mais rápida. Diga uma mentira 1000 vezes que ela se torna verdade. É a pauta desse governo. De mentir e virar verdade. E nós estamos caindo nessa, até nós petroleiros também estamos caindo nessa. E não podemos admitir isso. Então, eu chamo todo mundo a apoiar a pauta do Conselho Nacional dos Caminhoneiros e demais companheiros que estão na luta com esse processo, os demais sindicatos, o próprio SIGA, o Sindicama, o Sindicep e tantos outros que estão agregando também nesse processo de luta e construção, a Confederação Nacional dos Transportes Terrestres, Aquaviários, Aeronáuticos também estão nessa. Então, vamos nos unir como sindicalistas. Independente das cores de bandeiras e centrais sindicais ou de partidos políticos, mas vamos nos unir. E apoiar essa categoria também sofrida, que é o caminhoneiro. Esqueçamos os rótulos. Vamos pensar nas pessoas. 1º de fevereiro, greve geral. É uma possibilidade. Mas depende de você. Não depende só do dirigente sindical. Depende de você querer fazer isso. E de nos obrigarmos a fazer. Você tem o poder na mão. E é lamentável o governo fingir e mentir sobre o acordo com a China e com a Índia, dizendo que ainda está vindo a carga de insumos, e não está vindo. Edmar, a gente vai ter, inclusive, oportunidade, né, para essa união aí, como eu comentei no início do programa, né? A gente vai ter não só esses 2 atos agora no final de semana, mas no dia 1º de fevereiro, né? Está um pouquinho distante ainda, né? Na outra segunda-feira tem tempo das categorias se organizarem para estar participando. O Sindipetra RJ também já está participando da organização desse dia. Vai ser um dia nacional de lutas pela vacina, né? Contra as privatizações, contra a reforma administrativa que vem em cheio atacar justamente os setores públicos, né? Querendo entregar tudo que a gente tem para o privado, e em defesa do serviço público, e também agora, né, a gente está unificando com esse movimento que surgiu, né, dentro da categoria dos caminhoneiros, parando também a partir do dia 1º. Então, é uma oportunidade que os trabalhadores estão tendo, principalmente os organizados, né, e é para poder estar fazendo com que se acelere ainda mais, né, esse processo que não tem como deixar de acontecer nesse momento, que é de dar uma parada total no que o Bolsonaro representa. O Sintergia, a Federação Nacional dos Urbanitários, certo, também estão com a gente. Os companheiros da Água, SEDAI, CID da Água, Sindicama estão conosco nessa construção com os caminhoneiros, certo? Demais entidades também que estão comparecendo lá e outros que deverão comparecer estão ajudando os caminhoneiros nesse processo de greve do dia 1º de fevereiro. Mas o principal é você. Primeiro, se sindicalize. E segundo, cobre o sindicato mobilização. Sim, a gente já está começando aqui, né, indo para o final, né, para o encerramento do programa. A gente vai fazer mais uma rodada, já pedindo para os convidados fazerem a sua despedida aí dos ouvintes. Por favor, Alex. Bom, Rosa, o Luiz Mário e o Selmo e você trouxeram questões que são altamente pertinentes e que dá 1 dia, 2 dias, um seminário de debate, né? Eu acho que a gente deve focar, e o Selmo colocou isso muito bem, que não existe culpabilidade no povo, né? Não é o povo que é culpado pelos erros de seus governantes. É um equívoco a gente fazer essa briga de grupo de zap, de churrasco de família.
Tá? O que a gente tem que fazer, efetivamente, é arregaçar as mangas, tá? Reconhecer que erramos em não enfrentar as reformas do Temer na reforma trabalhista, erramos ao não colocar o povo na rua para impedir o golpe parlamentar da Dilma, tá? Por pior que fosse Seguro Popular, e a gente deveria ter tido intervenção. Então, o movimento sindical, como o Luiz Mário muito bem ressalta, ele tem que se renovar. Ele não pode ficar nos gabinetes, ele não pode ficar nos palácios, ele não pode ficar negociando cargos. Tá? O papel do movimento sindical é defender a classe trabalhadora, seja ela empregada ou desempregada. Tá? O trabalhador uberizado, o trabalhador de bicicleta, tem que ser protegido, faz parte do nosso povo. Tá? Agora já virou até uma categoria, né, Alex? Já virou uma categoria, sim, os informais. Porque e essas categorias depois vão virar subcategorias dentro dos informais, e é um inferno isso, porque foi o que o Selmo falou, né? Dentro do capitalismo não tem vida, não tem ser humano, só tem exploração. Tá? Então, a gente tem que efetivamente arregaçar as mangas. Tá? Erramos e a gente reconhece que errou muito, mas que não dá para a gente ficar submetido a uma lógica parlamentar burguesa, de a cada 4 anos a gente troca se estiver errado. Não pode ser assim. Entendeu? A gente tem que tirar esses canalhas do poder no dia seguinte ao eles falharem com as populações. Tá? Eles são mentirosos, eles são canalhas, eles fazem acordos. O Eduardo Paes, que enfrentou o Crivella, é igualzinho o Crivella, está matando o povo trabalhador, está tirando direitos do servidor municipal, né? Aqui no Rio de Janeiro, em todo o país é assim. Tá? Então, vamos parar com as ilusões parlamentares e vamos construir uma nova sociedade que inclua negros, né, indígenas, desempregados, mulheres, LGBTI, tudo. Né? A gente não pode abrir mão da nossa força como ser humano agregado em projetos de coletividade. Tá? Quem nos governa só tem um projeto, que é o projeto neoliberal de enriquecimento. A notícia de hoje, saiu fresquinha agora, é que o governo de Manaus nomeou 2 milionárias para uma UPA, para elas serem vacinadas. Isso é indecente. Esse país é indecente, os seus governantes são indecentes, e a gente vai ter que romper com isso tudo. E vai ter que romper, não dá para ser em moção de protesto, não dá para ser só em carreata, tem que ser nas ruas, tem que ser na marra, tem que ser na porrada. Porque se a gente tiver medo de enfrentar os fascistas, como o povo alemão não enfrentou quando deveria, a gente está repetindo os mesmos erros. Tá? Quem diz que a gente não pode ir para a rua porque a gente vai dar força aos fascistas, está sendo pior que eles, porque eles fazem o papel deles, os fascistas fazem o papel deles se houver. Tá? E a gente tem que ir para a rua, para a porrada, para enfrentar. A gente pode morrer nas nossas batalhas, mas a gente não pode se entregar. E por antecipação, a gente não pode negociar com o Rodrigo Maia, com Alcolumbre, com essa escória social que se encastelou nos meios políticos. Tá? Então, esse mecanismo, que é um mecanismo justo de luta, né? A gente não renega a luta parlamentar, ela também pode ser revolucionária em determinados momentos, mas ela não é um fim em si mesmo. Não são os cargos, não é o fundo partidário, não são as benesses que os nossos vereadores, deputados, senadores e governadores têm. Não é isso que a gente busca uma sociedade diferente, uma sociedade de inclusão. Só vai haver inclusão se houver trabalho, se houver divisão de rendas, tem que tirar recursos do agronegócio, dos grandes latifundiários, dos mega empresários, esses canalhas que exploram o povo desde sempre. Tá bom? Então, em nome do Sindicep-RJ, tá? Eu não falo pela diretoria toda do Sindicep, mas eu tenho certeza que é um pensamento corrente na maioria de nós. Tá? Vamos para a luta. Tá? Servidor público, municipal, estadual, federal, desempregado, uberizado, todo mundo. Tá? A luta
só tem uma luta que é importantíssima hoje, haja vista que não tem vacina. Tá? A luta pela vacina é legítima, mas ela já foi adiada. Foi adiada pelos nossos institutos de excelência, Butantan e Fiocruz. Não tem insumo, não tem vacina. Tá? Então, já que a gente não vai ter vacina, que tenhamos luta. E a luta efetiva é para salvar vidas e expulsar esse governo genocida imediatamente, né? Sem conchavos e sem acordos. A gente só negocia com força, com a força do povo, determinando os nossos destinos. Desculpa por me estender, tá? É um prazer enorme estar com o Rosa, com o Selmo, com o Luiz Mário, com todos os petroleiros. E como diz o Luiz Mário, petroleiro, vem para a rua, porque a luta dos caminhoneiros é a luta do diesel, a luta do petróleo, a luta do gás de cozinha, da dona de casa, do trabalhador que necessita desse gás de cozinha, de todos nós. Tá bom? A luta continua, meus grandes companheiros e companheiras. Muito obrigada, Alex. Um prazer estar com você aqui também, sempre. Selmo, por favor. Mais uma vez, eu quero agradecer ao convite, né, do Luiz Mário, da Rosa, poder falar aqui com os ouvintes, os internautas da Rádio Petroleira, iniciativa muito importante, né, de comunicação, de informação, de debate, não só para a categoria petroleira, mas para toda a classe do povo que procura aí se formar, estudar, debater, né, longe aí desses espaços de fake news, de mídia burguesa, mas dentro dos espaços construídos autonomamente pela classe trabalhadora. Então, temos que louvar aqui, de maneira muito importante, essa iniciativa, né, da Rádio Petroleira e todas as outras mídias, né, desenvolvidas aí pelos sindicatos, né, sindicatos combativos. Né? A gente tem um momento agora muito importante da luta de classes no Brasil. A gente está com vários atos marcados, como bem lembrou aqui a Rosa e o Luiz, dia 23, carreata. No domingo, nós já temos vários atos marcados. Domingo 31, né, de janeiro, tem novamente ato marcado para Bolsonaro. E dia 1º, uma greve nacional dos petroleiros, puxada pelo Conselho Nacional dos Trabalhadores de Transporte de Carga. Né, o companheiro Plínio tem feito uma luta aí muito grande para conseguir colocar a sua categoria em movimento. Então, é importante que a pauta dos caminhoneiros seja defendida, porque ela é uma pauta de todo o povo brasileiro. Né? A questão do frete, a gente sabe que atinge diretamente as casas de cada brasileiro e brasileira, né? Que é muito importante a redução, a carestia de vida, o preço dos alimentos está absurdo, subiu muito, isso está diretamente associado às questões internacionais, ao preço do frete. A questão do combustível, do diesel, do gás de cozinha, R$90 um botijão de gás, isso é um absurdo total. Como teve da greve anterior, há um ano atrás, na verdade, a greve dos petroleiros, né, de um ano atrás, mais ou menos, agora em fevereiro, vou completar um ano, né, o debate do gás de cozinha, né, acho que estava em R$40, né, mais ou menos R$40 o preço do gás de cozinha, uma das grandes ações, né, dos petroleiros, com a distribuição de gás de cozinha para a população, que teve muito apoio. Quer dizer, há um ano atrás, uma greve onde o gás de cozinha R$40. Hoje, já está praticamente mais que o dobro, aí, R$90, entre R$40 e R$60 mais ou menos há um ano atrás, o gás de cozinha. Agora já está R$90. Então, é muito importante essa luta, a gente avançar e exatamente a gente vai percebendo como que nessa luta, nessas lutas, né, fundamentais, tem um polo importantíssimo, que é da derrubada desse governo. Né? Bolsonaro e seu governo já deram amostras mais do que necessárias, né, da sua ação deliberada, que vem provocando a morte de mais de 210 mil brasileiros e brasileiras, e isso nós sabemos são números subnotificados. Né? Nós não temos todas as informações sobre a Covid. Provavelmente, infelizmente, o número de mortes é muito maior do que os mais de 210 mil mortes que são divulgados pela mídia, né? Então, é muito maior do que isso. Então, passou da hora. Né? É impeachment, é fora Bolsonaro, é fora Mourão, é fora Guedes. Só que isso só vai acontecer, como bem disse o Alex, se o povo estiver na rua, se nós estivermos na rua, se a gente estiver mobilizando mesmo, a gente romper o nosso imobilismo e partir para o enfrentamento, para a ação direta. É por isso que a FLOB conclama a construção da greve geral, conclama fora Bolsonaro, fora Mourão, fora Guedes, para uma greve pela vida, uma greve para a gente conseguir construir o poder popular. Né? A gente tem que sair, né, desse momento
de apatia e partir para a ação direta, partir para a luta. Então, um convite aqui a cada trabalhador, trabalhadora, cada brasileiro e brasileira, para a gente ir para o enfrentamento desse governo genocida. A gente só não pode deixar de saudar os nossos guerreiros e guerreiras da saúde, tá? Na defesa do SUS, né? O que está ainda mantendo esse povo vivo é o SUS que o Guedes quer sucatear, que o Bolsonaro quer sucatear, entendeu? Então, essas guerreiras e guerreiros merecem todos os nossos aplausos, tá? São os nossos anjos da guarda nesse momento. Sim, e a gente ainda tem que assistir, né, esses prefeitos que receberam os lotes de vacina para eles, distribuindo entre si, inclusive fotografando, porque essas duas aí que vocês comentaram, elas foram flagradas pela internet, elas fotografaram o momento da vacina, são gêmeas, né? Então, realmente, o brasileiro precisa tomar alguma atitude com relação a isso tudo, né? Um prazer enorme aqui, eu já vou me despedindo também de vocês, agradeço a audiência, conto com vocês sempre aqui no Privatizar Faz Mal ao Brasil, na Rádio Petroleira, espero por vocês nos próximos programas, agradeço a presença hoje aqui do Alex Noronha, diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Rio de Janeiro, Sindicep, ele é historiador e professor da Rede Pública do Estado também. Também agradeço a presença do Selmo Nascimento, professor de Sociologia e militante da FOB, Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil, e passo, então, o encerramento do programa ao diretor do Ismário Nogueira Dias, né, diretor do Sindipetra RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, é um dos coordenadores desse programa e é da Política e Formação Sindical. Luiz Mário, passo para você, então, o encerramento do programa. Um abraço a todos e até o próximo. Agradeço a Rosa, agradeço ao Selmo, ao companheiro Alex Noronha, pela presença no programa, construção do programa. E como a lista é grande de sindicatos que estão apoiando os caminhoneiros, eu acabo esquecendo sempre de algum. E acabei esquecendo também a nossa categoria mesmo. Por exemplo, a FUP e a FNP também estão engajadas para a construção dessa greve. As formas que vão decidir de apoio, vai caber a cada federação tomar essa decisão. Se vai puxar a categoria para essa greve, uma paralisação de 24 horas, 12 horas, tempo indeterminado, isso também é a categoria que decide. E a categoria que tem que puxar isso pela FUP e pela FNP. Mas eu fico muito grato da FUP também estar presente nessa organização desse evento de caminhoneiros, assim como está a FNP também. Então, nós precisamos juntar todos os nossos esforços, para essa luta acontecer. E o primeiro passo, se sindicalize. Em qualquer dos sindicatos que você tenha, da área petroleira ou não petroleira. Isso é muito necessário para essa briga. O sindicato precisa ter recursos. E para atingir massa, tem que contratar a TV aberta. Não pode deixar de fazer isso. Contratar rádio AM, FM, botar jornais de papel de grande circulação e jornais comunitários. Também de favelas, jornais de bairros, jornais periféricos. Lambe-lambe, outdoor, temos que pintar o Brasil para valer de luta, de sangue nos olhos. Ontem eu fiquei muito triste com a declaração da professora, feita no dia do padroeiro da cidade. Mas ela mandou a verdade. A verdade dói menos do que a mentira. Então vamos lutar, gente. Senão não vai ter vacina. Vai ter mais morte. Privatizar faz mal ao Brasil, reais brasileiros e se sindicalize. É o nosso recado e obrigado a todos. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira e não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.